Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos estudar aí o circuito RC para análise de corrente alternada em valores RMS, que é o famoso valor eficaz que medimos aí através de multímetro. Portanto, os objetivos para a aula de hoje são os seguintes: a análise teórica do circuito RC em valores RMS, ou eficazes, né? Procedimentos de cálculo teórico para esse tipo de análise, simulação do circuito RC no Multisim e a ratificação dos dados calculados com os dados simulados. Tá? Então iremos comparar aí no fim para ver se ambos os dados calculados e medidos, se eles batem aí entre si. Então na montagem do circuito RC, né, não tem muita dificuldade, vamos pegar aqui a fonte alternada, referência terra, resistor e capacitor. A única diferença que teremos aqui é que nessa montagem utilizaremos dois capacitores, C1 e C2, ambos de 100 microfarads. Tá? Resistor de 20 ohms e uma fonte com valor de pico de 180 volts, frequência de 60 Hz e fase 0 graus. Então aqui nesse circuito, né, um circuito aqui que tem uma resistência em série com dois capacitores em paralelo, nós temos que definir o cálculo da capacitância para na sequência termos aí a reatância capacitiva equivalente, já que são dois capacitores. Tá? Então o primeiro caso é o caso do capacitor associado em série. Né? Então temos uma formulinha aqui que é basicamente o inverso da capacitância equivalente sendo igual ao inverso da soma, a soma dos inversos dos capacitores. Tá? Então, inverto C1, inverto C2, somo os dois e eu tenho o inverso da capacitância equivalente. Se eu quiser essa capacitância equivalente, eu inverto de novo e chegarei no valor da capacitância. Ou aquela formulinha que é utilizada, inclusive, para resistores em paralelo, né? Que eu posso fazer o produto das capacitâncias dividido pela soma, também dá certo. Tá? É interessante ressaltar que na ligação em série, acaba se reduzindo o valor da capacitância, tá? Então, se eu coloco capacitores em série, diferentemente aqui do caso do resistor, eu acabo reduzindo a capacitância equivalente, sendo que na associação em paralelo, eu tenho a soma direta dos capacitores, tá? Então, capacitores em paralelo é o que nós temos para esse circuito, portanto, devemos somá-los. Tá? Por que capacitor em paralelo a gente soma? Porque o capacitor ele armazena carga, né, no formato de campo elétrico. Campo elétrico é tensão. Então, se eu tenho capacitores em paralelo, eu tenho a mesma tensão para eles. Tá? Porém, eles estão armazenando mais carga elétrica. Carga elétrica, nós temos aquele conceito de corrente elétrica, né, a variação de cargas elétricas num espaço de tempo. Isso daí é corrente. Então, se eu tenho mais cargas, eu tenho mais capacidade de fornecimento de corrente para o mesmo nível de tensão. Por isso que em paralelo a gente soma os capacitores. Tá? Daí, como consequência, nós temos que a reatância equivalente para a parte capacitiva aqui do circuito é 1 dividido por ômega sec, que vai ser calculado aqui por cima, que é, portanto, 1 dividido por 2πf sec. Isso aqui é dado em ohms. O módulo da impedância será a raiz quadrada de R quadrado, mais reatância capacitiva equivalente ao quadrado, também dada em ohms. Tá? Portanto, nós já temos ali a definição teórica do que seria a associação de capacitores, provavelmente já viram, né, no passado isso daqui, apenas recordando o conceito. Temos a definição de como seria essa reatância equivalente aqui e a impedância total do circuito. Tendo isso em vista, né, nós temos a associação agora numérica dos capacitores, C1 e C2 é 100 micro cada um, né? 100 mais 100, nós temos 200 microfarads, como capacitância resultante aí. O inverso de ômega sec é o que nós temos aqui como reatância capacitiva. Né? Então, essa reatância capacitiva equivalente, se eu substituir os dados, eu tenho que 1 dividido por 2π, 60 vezes 200 vezes 10 a menos 6, que é o micro,
chegaremos em 3,26 ohms. E substituindo este valor no lugar de Xsec ao quadrado, resistência não tem segredo, são os 20 ohms já dados aqui. Tá? Então, raiz de 20 quadrada mais 3,26 quadrado, temos uma impedância de 24 ohms. Tá? Essa impedância é que vai limitar aí a corrente do circuito. Tá? Então, nesse circuito fechado, teremos aqui uma certa intensidade de corrente que vai ser dada por lei de Ohm. Tá? Então, a tensão é igual a impedância vezes corrente, e o valor RMS para tensão é o valor máximo dividido por raiz de 2. Né? Vamos trabalhar com dados RMS hoje. Valor máximo 180, se eu dividir por raiz de 2, tem uma tensão equivalente a 127,28 volts. Agora, para a corrente, da mesma forma, eu vou determinar a corrente em função de valores de impedância já calculados anteriormente, né, que tem dado 24 ohms, e da tensão, que é RMS. Tá? Se fosse o valor máximo de tensão, teria valor máximo de corrente. Como eu vou trabalhar com valor RMS de tensão, vou ter valor RMS para corrente. Por lei de Ohm, 127 dividido por 24, temos 5,30 amperes. E o último parâmetro aqui, né, que seria a defasagem, aquela diferença entre a tensão e a corrente, em termos gráficos, é arco tangente de Xsec sobre R. Então, o arco tangente aqui, né, o menos por conta de seu ângulo da corrente, né, temos aqui arco tangente de menos 3,26 sobre 20, que equivale a 33,54 graus. Este é o ângulo que nós temos aqui entre a tensão e a corrente do circuito. Muito bem. Temos a corrente já calculada, né? Agora podemos definir a tensão no capacitor e, consequentemente, a tensão também no resistor. Corrente já definida, queda de tensão vai ser por lei de Ohm também. Né? Corrente vezes reatância capacitiva é queda de tensão no capacitor. Então, 5,30 vezes 3,26, que é essa reatância capacitiva equivalente, vai gerar uma tensão de 70,28 volts. E no resistor, como fica? É tranquilo. Basicamente, corrente vezes resistência. Corrente 5,30, resistência vale 20 ohms. Fazendo essa continha, chegamos em 106 volts. Tá? Agora, instrumentando o circuito, né, nós devemos aí adicionar 2 voltímetros e 1 amperímetro para parametrizá-los na medição RMS. Tá? Então, eu venho aqui, clico no voltímetro, tá? Lá na engrenagemzinha inicialmente, né? Aqui tem a sequência, eu clico na engrenagem, depois clico no voltímetro. E agora? E agora eu vou lá em Periodic. Então, seleciono, vai estar em instantâneos, clico em Periodic e vai aparecer aqui. Pico a pico, RMS e outros parâmetros, tá? Fez isso para tensão. Deve se replicar aí também para o outro voltímetro e para o amperímetro do circuito. Então, teremos aqui todos os equipamentos, né, para medição de circuito já parametrizados. Com isso, se a gente rodar a simulação, teremos os dados mostrados abaixo. Tá? Então, o valor RMS da fonte é 127,28 volts, tá? Medido. O valor da corrente é 5,3089 amperes. E o valor da tensão RMS neste ponto, que é basicamente nos capacitores, vale 70,19 aproximadamente. Né? Então perceba, esses dados são os dados que nós calculamos, certo? Então eu peguei lá a lei de Ohm, fiz o cálculo
da corrente, porque nós temos a definição aqui da tensão RMS, né? Tensão RMS é sempre aquela história. Pego o valor máximo e divido por raiz de 2. Ah, e se não fosse 180, se fosse 300? Ia ser 300 por raiz de 2. Ah, e se fosse 500? 500 sobre raiz de 2. Não muda, tá? Sempre essa regrinha. Chegamos no 127, que aqui para a região de Sorocaba, né? É um fornecimento monofásico, é como se fosse fase e neutro. Tá? Neutro aterrado, né? Aterramento tipo TN, né? Então nós temos aqui a tensão da fonte, a corrente do circuito, a RMS, que é muito tranquilo. Não podemos esquecer que essa corrente ela leva em consideração o resistor e também a característica reativa, que nesse caso é capacitiva. E daí não interessa se o capacitor está em paralelo, se ele está em série, se ele está série e paralelo, né, que seria um circuito com capacitores misto aqui. Mas eu coloquei em paralelo porque em termos da aplicação prática é o que mais se aproxima da realidade, né? Se eu for compensar, por exemplo, o reativo de uma fábrica, de uma máquina, ou um conjunto de máquinas, eu irei chaveando capacitores em paralelo, não em série. Ah, mas não tem aplicação que se usa capacitor em série? Tem. Tá? Então, se eu tenho, por exemplo, uma linha de transmissão de energia, essa linha de transmissão ela vai ter uma queda resistiva, né, por segunda lei de Ohm, e uma queda reativa, por campo magnético ali entre os condutores, né, e capacitâncias shunt também dos condutores de alta tensão para a Terra. Então, nesses casos, se utiliza capacitores em série para reduzir a impedância série da linha, reduzindo por consequência a queda de tensão da linha e chegando ali nos transformadores de distribuição, né, o transformador de média, um nível de tensão maior. Tá? Por quê? Menos queda na linha, tenho menos perda de linha. Menos perda de linha, mais tensão no ponto terminal, no ponto de acoplamento à carga. Né? Também conhecido como ponto de acoplamento comum. Então, é bem interessante, né, o Multisim online, né, mesmo que não seja o software, porque ele permite a gente fazer uma análise de circuito de certo nível de complexidade, aí, né, em corrente alternada, que não é tão simples quanto o de corrente contínua, mas trazendo aí parâmetros bem próximos ao que calculamos, né, a corrente está muito próxima, né, bem próxima mesmo, a tensão no capacitor também, né. Aqui no caso da tensão no resistor, a gente teria que fazer uma subtração vetorial, tá? Então você pega essa tensão ao quadrado, menos a tensão no capacitor ao quadrado, extrai uma raiz e vai chegar naquela tensão que nós calculamos para o resistor, 106 volts, né? Se eu não me engano aí. Tá certo, turma? Então a aula de hoje é isso. Eu agradeço a atenção de todos, mais uma vez, sempre lembrando que eu estou disponível nos chats, para conversarmos ali, tirar dúvidas, podem mandar foto, né? Vocês trabalham bastante aí com imagens, né? Então manda foto lá da simulação, da forma de onda, para ver se tem alguma coisa que está faltando, se está coerente, enfim, para que vocês possam sanar todas as dúvidas aí e desenvolver o trabalho da melhor forma possível. Eu agradeço a todos, né? Sempre que vocês perceberem aí que puxa, será que fiz todas as atividades? Faltou, puxa, acho que faltou uma atividade e percebi isso aqui agora. Será que dá tempo de contatar o professor? Até o dia 23, tá? Porque o prazo final é 24, mas fica muito em cima, né? Então eu colocaria ali dia 23 ou antes, tá? De preferência antes. Mas prazo limite aí dia 23, porque dia 24 eu vou estar lançando as notas, né? Os lançamentos. E eu preciso que vocês tenham aí já concluído todas as atividades. Então, se faltou alguma coisa, se vocês perceberem aí nesse espaço de tempo, já entre em contato para que eu possa liberar a atividade faltante aí, para que vocês concluam o curso com o melhor aproveitamento possível. Certo, turma? Então é isso aí, a aula de hoje.
Agradeço a todos mais uma vez. Bons estudos. Até!